Eu adoro quando essa mulher fala isso. E as ementas das duas disciplinas, elas são muito parecidas. A gente aprofunda alguns temas. Então, eventualmente, vocês vão ver alguns assuntos que podem parecer repetidos para quem fez IED comigo semestre passado. A gente vai aprofundar um pouco mais em alguns temas, mas outros são realmente muito parecidos. Por conta disso, eu vou cumprir a ementa, porque a gente tem essa obrigação, é claro, mas ao mesmo tempo eu vou dar uma fugida em alguns aspectos, vou dar uma saidinha para acrescentar. Então, a gente vai passar por tudo, mas não vamos nos prender de uma forma muito fechada. Tá? Sobre as nossas aulas, o mesmo padrão do semestre passado, né? Elas vão acontecer via Google Meet, o link continua fixo, ele está no nosso grupo do WhatsApp e também está no SIGA, para quem não entrou. No SIGA tem um arquivo chamado Apresentação da Turma, e eu acho que tem um fórum também. Tem o link de convite do grupo do WhatsApp, para quem não entrou, entre, tá bom? É bem interessante que vocês participem. No grupo que a gente troca umas ideias bastante bacanas, tá bom? As nossas aulas vão começar às 7 horas. Como eu disse, depois do dia 13, a gente pode flexibilizar isso, se for do interesse da turma. E elas se encerram. Hoje elas vão se encerrar até as 9. Eu tenho que encerrar ela até as 9. Nas outras, aí, obviamente, se começar às 7h30, às 9h30, ou pode estender um pouquinho, dependendo de como tiver a discussão. Eu não sou um cara que toca o despertador e acaba a aula, né? A gente está numa faculdade, a gente tem que continuar o debate, certo? O restante, a gente tem... Eu quero fazer um esclarecimento aqui. Eu não sei se vocês acompanham muito a questão das resoluções do CONEP, a legislação universitária, mas teve uma resolução do CONEP que saiu, acho que umas 2 semanas, falando sobre essas aulas remotas que a gente está tendo agora nesse semestre. E é importante que deixe claro, tem um artigo que nos chama muita atenção, em que ele fala que tem que ter um mínimo de tem um mínimo de aulas síncronas, que é 25%. Tá, é o mínimo. Isso não é um limitador que eu não posso passar disso. Então, com certeza, a minha carga horária vai se estender mais do que 25% em encontros síncronos, principalmente porque eu gosto do debate, eu gosto da discussão, eu gosto da gente estar conversando e falando. O restante da carga horária é leitura de materiais complementares, das apostilas que eu coloco para vocês, os vídeos que a gente vai disponibilizando no SIGA, que nós temos. Eu já comecei a colocar alguns vídeos do YouTube, eventualmente vão ter vídeos meus também gravados, e eu estou estreando agora esse semestre uma ferramenta nova, que é o podcast. O que é um podcast, para quem não conhece? Podcast é uma rádio online. Você tem os aplicativos de streaming de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcasts, essas coisas. E você pode ouvir esses conteúdos. Tem alguns muito bons, tá? E tem o meu também. Tá? Então, assim, a ideia é justamente que vocês possam fazer as atividades, acompanhar as atividades, sem ter que parar. Porque um vídeo do YouTube, por exemplo, você precisa parar para assistir. É necessário que você faça isso. Mas, quando você tem um podcast que é só o áudio, você pode estar trabalhando, pode estar fazendo alguma outra coisa. Eu sei que tem muitos de vocês que acompanham tudo só pelo celular, que não tem um computador, e aí um YouTube no computador, ele precisa ser em primeiro plano. Ou seja, você precisa colocar ele e ficar só ali. E com o podcast você pode fazer outras coisas, você pode inclusive mexer no WhatsApp, pode ficar no Instagram, você está lá aqueles 10, 15 minutinhos que você vai deitar um pouquinho para dar uma descansada, ou depois do almoço,
ou de repente, bom, vocês, Diamantina, não sei nem se tem ônibus em uma linha grande o bastante para durar 12 minutos, 15 minutos, que é a média dos podcasts que eu fiz. Mas se tiver, está no ônibus, você está ouvindo, enfim. De qualquer forma, você tem essa liberdade, essa autonomia para estar fazendo, tá ouvindo isso fora do... sem a necessidade de ficar olhando. Eu ainda não consegui, mas estou trabalhando nisso para ver se eu consigo tirar os nossos áudios do vídeo, desse vídeo que a gente está gravando das aulas, para fazer essa mesma ideia, tá? Ter só o áudio. Tem pouca coisa que a gente use realmente de vídeo que precise nas nossas aulas, né? Tem, na nossa disciplina especificamente, que realmente você precisa ver, tá visualizando. Tem gente que consegue trabalhar com áudio. Eu ainda não consegui, mas se eu conseguir, eu vou colocar também como podcast, porque as aulas síncronas, elas têm que ser disponibilizadas em até 48 horas. Eu também, nessa parte da disponibilização dos videoaulas, eu pretendo fazer o upload para o YouTube. Eu não vou editar muito, não. Eu só vou realmente ajeitar tudo, bem as pontas, eu não vou ficar tirando as partes, conversas, nada. Mas a ideia é que a gente consiga colocar e subir isso para o YouTube. Só que como vão ser aulas de 1 hora e cacetada, eu não sei se vai dar. Não sei se o YouTube vai aceitar, ou se a minha internet vai permitir carregar com um tempo hábil. Se eu conseguir, ótimo. Eu gosto mais do YouTube porque te dá mais autonomia para trabalhar. Se eu não conseguir, vai o link do Google Drive como estava indo antes, ok? Ainda com relação às aulas síncronas que eu preciso falar. Essa mesma resolução, acho que é 54 do Conep, eu não tenho certeza. Eu fiz direito, eu não fiz matemática, eu sou péssimo com números, tá, gente? Só para constar. Tô brincando. Mas acho que é 54 mesmo. Ela define que nenhum aluno pode reprovar por falta. A participação nas aulas síncronas não é obrigatória. E aí, mas existe da coordenação do curso a sugestão, o pedido, para que nós tenhamos algum tipo de controle de presença, mas para controle mesmo, mas para... E hoje não, hoje é o primeiro dia, nunca no primeiro dia eu cobro nada, mas a partir da segunda-feira, dia 13, né, eu vou começar a fazer essa lista. Como é que eu vou fazer essa lista? Chamada? Não, eu já fiz e a gente viu que dava ruim. Consumia um tempo, às vezes não dava chamada, mas agora eu descobri um aplicativo, não, uma extensão do Google Chrome que me permite exportar uma lista, tá, de alunos, né, exportar a lista de presença dos alunos. Isso vai ser bem interessante a partir de agora. Vou poder fazer isso com uma possibilidade maior. Espero que dê tudo certo. Tá bom? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Sim. Avaliações. Para quem trabalhou comigo semestre passado, lembra que eu fiz 3 avaliações, 2 provas e 1 trabalho. Nós vamos mudar um pouquinho essa metodologia. Nós vamos continuar com 3 avaliações, 2 provas, só que elas serão totalmente objetivas. 10 questões objetivas, vale 1 ponto cada um e pronto. Não tem questões dissertativas. Ficou muito complicado para mim ficar corrigindo. O volume era muito grande e aí casou com eu ter problemas de internet. Depois eu tive Covid, deu aquele rolo todo. Falei, não, dá mais fácil fazer isso, né? Então, eu não atraso, não corro o risco de prejudicar nenhum de vocês. Então, as provas vão acontecer no SIGA-A, no mesmo princípio, vão começar às 7 horas de uma segunda-feira, terminam às 6h59 do dia seguinte. Vocês vão ter 24 horas para realizar essa prova, 3 tentativas, 1 hora cada tentativa. Isso aí não mudou. E aí, a terceira avaliação, principalmente a segunda avaliação pela data, é uma avaliação em grupo. Aí vem um pulo do gato. Essa avaliação não vai ser dissertativa.
tá? Essa avaliação, ela vai ser oral. Como é que a gente vai... Como assim? Como é que vai fazer? Eu vou disponibilizar elementos, eu vou disponibilizar materiais para vocês. Já vou adiantar, eu não consigo me segurar. Eu vou disponibilizar são 6, eu selecionei 6. Eu queria pôr mais, mas acaba sendo muita coisa daí. Mas eu selecionei 6 músicas, tá? Tem Pitty, tem Engenheiros do Havaí, tem Legião Urbana, tem Paralamas do Sucesso, tem Pearl Jam, legal pra caramba. Essas 6 músicas, elas têm uma relação de sociedade, direito, construção social. Vou disponibilizar também 2 materiais de HQ, que é o Guerra Civil, da Marvel, e o V de Vingança. Tá? Vocês ficarem felizes comigo. E nós vamos ainda... aí com esse material, a gente vai se reunir no dia 18 de outubro. E aí, nessa avaliação presencial, essa é síncrona, essa não tem como fugir. Ok? Nessa avaliação síncrona, nós vamos dividir os grupos. Eu vou dividir os grupos, tá? Pela lista de presença. De acordo com a quantidade de pessoas, vai variar aí de 4 a 6 grupos no máximo. Né? Menos que 4 grupos é muita gente no grupo. Mais do que 6 grupos é muito grupo. E aí eu vou abrir salas do Meet para vocês. Eu descobri que eu consigo abrir mais de uma sala, múltiplas salas do Meet. E eu vou estar em cada uma delas. A gente vai ter a sala, essa aqui que a gente tem, né, que é a nossa aula normal. E aí vocês vão ter, cada um de vocês vai ter mais uma, que é a do grupo. Né? Então vai ser a Maria, o João, a Ana, o Zé, supondo. Eles vão estar no grupo 1, vão estar na sala 1. Vou ficar lá. E eu vou estar em todas, porque daí eu vou ficar monitorando, eu entro, converso, troco umas ideias, dou uma manifestação. Nada impede que vocês tragam outros elementos, outras discussões para dentro desse trabalho. Tá? Outros materiais, outras possibilidades, enfim, vocês têm total autonomia, mas eu quero que vocês trabalhem com esses que eu vou dar, porque aí é uma questão de justiça, né? Todo mundo vai ter acesso a pelo menos uma base igual. Mas é claro que a gente tem a possibilidade de ampliar. Vocês podem trazer outros quadrinhos, outros livros, outros tudo que você quiser. Ok? As provas, elas vão acontecer no dia 27 de setembro e no dia 8 de novembro, são as 2 provas objetivas. Dia 29 de novembro é a prova final. Dia 18 de outubro é o nosso trabalho em grupo. Certo? Agora nós temos uma questão especial. Este semestre a gente tem um punhado de feriado. Mas um punhado. E a maior parte deles cai na terça-feira. As segundas-feiras, que é o dia das nossas aulas, elas teoricamente não são dias letivos, mas também não são dias a serem desconsiderados. Por que eu falo isso? Porque quando você olha, quando eu vou lançar no SIGA, por exemplo, o dia 7 de setembro, que eu tenho aula de outra disciplina, de outra turma, ele não aparece para mim lançar, porque é feriado, o sistema não permite. Mas o dia 6 ele aparece, porque não é feriado. Tanto que na preparação de vocês, né, tá aqui dia 6 de setembro. Né, no plano de ensino, na divisão por aula de vocês, o dia 6 de setembro está lá, bonito e garboso. Mas, no calendário, você olha, não é marcado como dia letivo. Os dias letivos são marcados com um L, e dia 6 não é marcado como L. Então, qual que é a solução que a coordenação passou para a gente, que eu acho interessante? Nós não teremos atividades síncronas nesse dia, mas eu vou deixar material para vocês. Apostila, videoaula, aula gravada. Então, teoricamente, é um dia usável, utilizável para a ementa, vai considerar na carga horária, mas não é um dia
que a gente tenha encontro síncrono. Esses dias vão ser dia 6 de setembro e dia 11 de outubro, porque dia 12 de outubro é dia das crianças. Não, brincadeira. É dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E aí é dia 11 acaba tendo essa extensão. E dia 1º de novembro também. Então são 3 dias. 6 de setembro, 11 de outubro, 1º de novembro. São todos vésperas de feriado. Dia 15 de novembro é feriado nacional, é proclamação do golpe republicano. Né? Eu detesto esse feriado. Mas eu detesto feriado. Feriado é sempre bom. Eu não gosto da comemoração em si. Então não tem aula e ponto, não tem que discutir, a gente não tem nenhum problema quanto ao dia 15, especificamente, de novembro. Mas a gente tem esses 3 dias que a gente não vai ter aula síncrona, mas vai ter um dia letivo. Com isso, a gente tem 12 dias. É isso? Quer ver? Com isso, a gente tem 10 dias, na verdade. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 dias letivos que nós temos. A gente tem pouco tempo. Mas a gente dá conta. Quer dizer, na verdade são 10. Porque tem dia 25 de outubro, vai acontecer o primeiro Cefacisa, primeira semana da Facisa, que é um encontro, um evento da Faculdade de Ciências Sociais de Diamantino. Em breve deve estar sendo editado, deve estar sendo publicação, a gente já está organizando isso. Recomendo que vocês assistam. Ela vai acontecer do dia 20, acho que é do dia 20 ao dia 26, uma coisa assim. Quer dizer, eu estou só olhando no e-mail aqui. Ela vai acontecer, vai ter as datas dela, eu vou olhar para vocês certinho, e não vai ser todos os dias da semana, vão ser 2 semanas, mas em dias alternados, justamente para poder permitir que vocês não tenham problemas com perder muita aula de uma mesma disciplina, tá? Vocês vão poder... Cadê? Aqui, ó. 20, 21, 25 e 26. Os dias da Cefacisa. De outubro. Dia 20 começa numa quarta, né? É quarta, quinta, segunda e terça. Isso. Quarta, quinta, segunda e terça. E aí vocês vão ter esses dias que não vão ser letivos. De todas as disciplinas, tá, pessoal? Não é só a minha, não. Todo mundo vai dispensar vocês para participação do Cefacisa. Só que eu sou mais malvado, eu quero o diploma, o certificado, que não vou dar falta. Não, brincadeira, estou ensinando os pacientes. Mas participem, vai ser legal. Vai ser bacana. Eu recomendo que todos vocês participem dessas aulas, justamente porque a gente precisa integrar, precisa participar, vai ter grupos de trabalho, vai ter palestras, vai ter apresentação, vocês vão poder participar. Vocês podem, se quiserem também, enviar trabalhos, pessoal. Normalmente, quem já está mais para o final que já tem um trabalho, mas se vocês tiverem alguma coisa, de repente de uma outra faculdade, ou já começaram a trabalhar com isso, também se inscrevam, apresentem. É bem interessante vocês trabalharem com isso e precisarem de alguma ajuda com relação a isso, vou dar uma olhada no trabalho, dar uma lida para ajudar, por favor, estou à disposição, tá bom? E aí, aqui estão as minhas... A maioria de vocês já tem, mas essas são as minhas redes sociais. O canal vocês já conhecem, quem não conhece, procure no YouTube, Pensando Direito com o professor Felipe Fortes. Esse é um canal voltado para as nossas aulas. As aulas eu estou disponibilizando, se possível, sempre aqui. A ideia é disponibilizar sempre aqui. E aí a gente tem o canal do podcast. Ele está no site da Anchor e do Spotify. Também com o mesmo nome, Pensando Direito com o professor Felipe Fortes. É mais ou menos a mesma coisinha. E os meus pessoais, meu Instagram, Felipe Fortes 69, o meu YouTube, meu canal pessoal,
não tem nada a ver com as aulas. O Facebook não está aqui, mas é Felipe Michelin Fortes. E eu também estou com um podcast na mesma ideia, na mesma toada do Esse Mundo Irracional, que é sobre direito, sociedade, política, gestão, mundos e etc. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Alguma... Não? Que triste. Silêncio. Pode falar, Gustavo. Professor, Sim. eu perdi o comecinho. Como é que vai ficar esse semestre da presença? O senhor falou ali, mas eu não entendi direito. Como é que vai ter presença? Vai ser igual ao semestre passado? Como é que vai ser? Não vai ter presença. Nenhum professor pode reprovar um aluno por presença. A presença na aula síncrona não é obrigatória. O que é obrigatório, o que é recomendado é que vocês participem das aulas o máximo possível, mas não há necessidade. Eu vou fazer uma lista para controle mesmo, de presença, mas isso pela extensão do Google Chrome, então não vou parar para fazer chamada nem nada, mas só para controle, só para mim ter uma ideia de quem está participando, até para na hora do trabalho eu poder dividir os grupos certinho. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, tranquilo, professor. Não é que eu não queira participar das aulas, né? Mas só para saber se realmente ia cobrar ou não, porque eu também sempre participo. Mas tá, beleza. Obrigado. Tranquilo. Nayara? Professor, sobre o trabalho, o senhor ainda vai explicar mais para frente como é que vai fazer tudo certinho, né? Vou. O dia que a gente for fazer o trabalho, a gente vai poder reunir e tal, né? Vai começar a aula, eu vou passar os links e os grupos, e aí a gente vai explicar, vai discutir, porque a ideia é mais ou menos vocês entrarem numa discussão, num debate, tá? Vamos desmistificar um pouquinho essa palavra discussão. Discutir não significa brigar, tá? Discutir significa debater. Foi desvirtuado o contexto dessa palavra, mas vamos tentar devolver a ela o seu real significado. Então, discussão é nesse sentido de debate, de conversa, de troca de ideias. Vocês vão debater, vão chegar a um denominador comum e a gente volta todo mundo para... Eu acabei esquecendo mesmo de falar. A gente volta todo mundo para a sala principal, né, para a reunião da aula em si. E nessa a gente vai apresentando os grupos e vocês vão discutindo e falando o que vocês entenderam desse material e cada um a gente vai absorvendo e vai trabalhando um pouco mais. Tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Mais alguém? Não? Então vamos para a aula. Hoje nós vamos fazer uma retomada dos fundamentos do direito, né? A gente trabalhou muito ao longo do semestre passado, foi uma coisa que eu pisei, repisei e insisti, que eu espero que eu tenha conseguido conversar com vocês a ponto de a gente entender isso aí, que o direito ele é espelho da sociedade, o direito ele tem um conceito, ele tem uma estrutura, né? E nenhuma sociedade democrática, nenhuma sociedade organizada, ela vive fora do Estado de Direito, tá? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo quem espero que todos estejam acompanhando pelo menos minimamente o que está acontecendo no Afeganistão. O Afeganistão, o Talibã, ele não traz o Estado de Direito, mas sim o Estado de força, tá? Eles já disseram que não vai haver democracia, não vai haver eleições, não vai haver nenhum tipo de organização voltado para a defesa dos direitos como um todo, não vai ter discussão, não vai ter debate, o direito deles não vai ser baseado no espelho da sociedade, mas sim
naquilo que um grupo de fundamentalistas compreende como correto. O que eu, por sinal, considero um absurdo e o mundo considera um absurdo. E isso nada mais é do que um sentimento radical sempre na primeira pessoa, e ele começa a discutir o mundo, discutir a sociedade em primeira pessoa, ok? Principalmente a primeira pessoa do singular, você começa a ter um problema. E a gente vê isso, né, repetidamente acontecendo, mundo afora. Tá? No caso do Afeganistão. Estão me ouvindo? Deu um estalo aqui o meu fone, acho que está acabando a bateria dele. Qualquer coisa vocês me avisam aí, tá bom? Porque ele deu um barulho aqui, eu não sei se ele caiu, se ele... beleza. Então, se voltou, tá bom. A gente não consegue enxergar, muitas vezes, a forma como a nossa sociedade é estruturada, a forma como a nossa sociedade se organiza. Mas, quando a gente olha e faz comparações com outras situações, com outras nações, principalmente, a gente começa a perceber algumas coisas. Né? Por exemplo, nós temos liberdades civis completamente invejáveis em outros países do mundo, entre eles, agora o Afeganistão. É um país onde as mulheres, hoje, elas não podem sair de casa sozinhas, elas não podem deixar de usar o véu, elas têm uma série de restrições. Os homens necessariamente precisam respeitar regras da religião islâmica. O Brasil, ele ainda ou pelo menos está tentando continuar sendo, um Estado laico. A partir do momento em que você tem um discurso de que as minorias têm que se curvar às maiorias, que qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de debate e de contrariedade a um status, a um posicionamento, ele vai ser resolvido à bala, vai ser resolvido na violência, vai ser resolvido na agressividade, você percebe que há uma quebra desse paradigma do direito, da força do direito do Estado democrático e do direito. E isso é extremamente prejudicial para todo mundo. É extremamente problemático a gente ter esse tipo de discurso vigendo no mundo, em qualquer lugar do mundo. E hoje a gente vê isso muito no Afeganistão. Mas eu vou dizer que não é o único lugar onde isso acontece. A gente vê esse discurso se proliferando o mundo afora, e inclusive no Brasil. Tá? Inclusive, quando você começa uma discussão, e a gente já viu situações dessas, começa uma discussão, um debate, e a pessoa, o debatedor, não tem condições de argumentativamente discutir, ele saca uma arma para se impor, isso é a quebra do Estado democrático de direito. E queira ou não, quanto mais armas a gente tiver na sociedade, mais isso vai acontecer. Que vai naturalizando a pessoa ter esse tipo de comportamento. Quando todo mundo aqui já sabe meus posicionamentos, então quando um presidente ele se recusa a responder questões, se recusa a dar entrevista, se recusa e aí não é só o Bolsonaro, é qualquer pessoa, se recusa a discutir, a debater, ele está ingerindo, e usa da força, para se ele está ingerindo na quebra do Estado democrático de direito, sim. O Bolsonaro não é o primeiro que está fazendo isso, tá? Não vai ser o último. Isso não é exclusividade dele, tá? Ele
A gente viveu anos em ditadura militar, onde era exatamente isso que acontecia. Ok? Então a gente já não é novidade para o Brasil, é novidade para nós, principalmente nossa geração aí, tá, para vocês que é geração millennials, né? Não é isso que vocês falam? A minha geração, umas 2 gerações para trás da sua, tá? Mas a gente também não viu tudo isso, a gente viu no máximo os caras pintadas. Eu nasci na década de 80, eu já vivi a ditadura militar nos seus últimos suspiros e depois já acabou. Então, eu praticamente não vivi a ditadura militar. Mas quem viveu sabe como que era extremamente complicado. Eu não sei se vocês sabem, tem uma história muito engraçada do pai do Zé de Camargo Luciano, que ele compôs uma música para os meninos quando eles eram bem novinhos, né? E aí ele, não sei que palavra que ele usou, agora não me lembro, mas era uma palavra meio subversiva. E aí eles foram cantar e... Oi? Tirania. A sua tirania, a sua tirania. E o seu Francisco não tinha ideia do que aquilo significava, ele realmente não sabia. Ele só achou a palavra bonita e socou lá na música para rimar, né? O que é muito parecido com os funk de hoje em dia. Mas aí eu sei que as crianças foram presas junto com o seu Francisco por causa da ditadura, porque eles falaram, né? Não, peraí, mas o que significa isso? Né? Como assim? Eu não sei o que isso quer dizer. Aí depois perceberam e tal, ele foi solto para nunca mais pensar, né? Então, assim, esse tipo de condição a gente já viveu, a gente já discutiu e tal, e a gente precisa pensar muito seriamente em como isso pode nos afetar, ok? E a gente tem que tomar como espelho, né, outras situações, tanto situações que já aconteceram no Brasil, quanto em situações que ocorreram, que ocorrem até hoje fora do país. E só ainda para a gente arrematar a questão do Afeganistão, é interessante como que a gente chegou nesse patamar hoje no Afeganistão. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou citar Harry Potter aqui. Os tiranos sabem, como é que é? Não me lembro direito assim, mas basicamente, os tiranos sempre têm medo de que entre os seus oprimidos, um dia surgirá aquele que se levantará e o derrubará. Não são essas palavras exatas, mas é mais ou menos esse o sentido. E é interessante pensar isso quando a gente aplica ao Afeganistão. O Afeganistão é um país livre, completamente livre, até a década de 70. E aí, durante a década de 70, inclusive Cabul era um dos lugares mais avançados em termos de sociabilidade que tinha. Você pega fotos no final da década de 70 em Cabul, as mulheres estão andando de salto, calça ou bermuda, elas eram professoras, elas eram empresárias, elas tinham uma participação, os homens também viviam a vida muito tranquilamente. E aí tinha alguns grupos mais fundamentalistas, mas mais interior. E assim, eles eram daquele tipo, se ninguém vier encher as minhas paciências aqui, e aqui, nesse meu mundinho, eles não vierem se meter a besta, a gente também não vai incomodar ninguém lá. Então, quem não gostava muito dessa ideia mais libertária, dessa coisa mais solta, quem era mais tradicionalista, saía das grandes cidades, saía de Cabul, de Kandahar, de Panjshir, das grandes cidades, e ia para o interior. Quem era do interior e que não gostava daquela prisão, daquela limitação, principalmente por conta das leis islâmicas, saía de lá e ia para as grandes cidades e pronto, estava todo mundo feliz na vida, porque cada um ia para onde quisesse. Ótimo. E durante esse período, Cabul, o Afeganistão em todo, ele era um protetorado russo não, soviético, né? E eles estavam numa condição assim de sendo defendidos, protegidos. Eles não faziam parte da União Soviética, mas ali tinham acordos comerciais e tal. Havia uma troca de ciências e de tecnologias. E aí os Estados Unidos viram
ali um perigo muito grande, porque o que eles queriam era justamente achar um enclave ali no Oriente Médio para implantar o seu modo de pensar. E estava dando muito certo para a União Soviética, e eles não. Então, o que eles resolveram fazer? Pegaram aquela galera mais radical, forjaram algumas situações que fizeram com que a Rússia, na verdade, invadisse, de fato, o Afeganistão, né, que até hoje ainda existem questionamentos sobre isso. E eles pegaram essa galera radical, os mujahedins, e armaram e treinaram. E aí eles combateram muitos anos a União Soviética, até que no final dos anos 80 a União Soviética largou mão de lutar com o mundo, até porque ela estava com muitos problemas internos, acabou deixando de existir em 1989, e com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética foi de fato desfeita em 91. E aí os mujahedins acabaram ganhando essa batalha. E eles voltam, eles estavam muito ao norte do Afeganistão, ali na fronteira com o que era até então a União Soviética, eles voltam e ocupam e começam a mais ou menos lotear o Afeganistão em pequenos protetorados de grupos de mujahedins diferentes, grupos extremistas diferentes. E o Talibã foi um desses grupos que acabou se sobressaindo e tomando posse, e no meados da década de 90 eles conseguiram dominar todo o Afeganistão, implantar um protetorado, agora esqueci o nome, mas é como se fosse um Estado Islâmico do Afeganistão, implantaram um governo, e aí o negócio ficou bagunçado demais, porque as pessoas começaram a morrer por qualquer coisa, as liberdades civis foram para o espaço, já tinham ido, mas em grande parte, em grande medida, mas nesse momento elas acabaram. E aí é interessante que o Talibã usou as armas dadas pelos americanos para tomar o Afeganistão. E aí eles estabeleceram ali dentro a Al-Qaeda e sai dali, desse suporte dado pelos americanos, o ataque às Torres Gêmeas de 2001 contra os Estados Unidos. Então, basicamente, o que os Estados Unidos fez foi armar e preparar o seu próprio algoz. E aí eles passaram os últimos 20 anos enfiados lá sem fazer nada de útil de fato. Porque é inadmissível a gente pensar que um país com acho que 6 milhões de habitantes e praticamente não teve resistência a um grupo que escravizou o país durante anos. Então, qual foi a forma como eles lidaram com isso? Os americanos, saí e acabou. Então, os Estados Unidos não foram lá e não fizeram nada de útil do ponto de vista de instaurar um Estado democrático de direito, que era o que eles apregoavam. Eles só ocuparam, e dane-se. E aí, quando não foi mais interessante, sai e se torna um problema para o mundo todo agora. Tá? Só para a gente entender. É importante a gente entender? Tudo que acontece no mundo influencia aqui, no nosso Brasil. A gente tem que aprender a entender que não só do ponto de vista jurídico, não só do ponto de vista econômico, mas, acima de tudo, do ponto de vista humano mesmo. A gente precisa entender que existe uma correlação. Nós somos, antes de sermos brasileiros, antes de sermos afegãos, antes de sermos matogrossenses, nós somos seres humanos. Existe um sonho, existe uma ideia de que em algum momento a humanidade vai entender esse conceito e talvez deixe de querer fazer divisões. Porque o que são essas divisões, de fato? O que elas trazem para a gente? É relevante essas divisões? A gente precisa entender isso como válido, como importante? O que diferencia eu, vocês e todo mundo dos afegãos? O que nos diferencia de um europeu? O que nos diferencia de um americano? A cor da pele? A língua? O cabelo? Tudo isso é casca. Tudo isso é aparência. Tudo isso vai deixar de existir. E, em contrapartida, se a gente
for ferida, a gente sangra igual. Sangra vermelho igualzinho. Não existe sangue azul. Se a gente se apaixona, a gente fica surtado, igual. Se a gente toma um chifre ou vive uma desilusão amorosa, a gente sofre, a gente chora igual. A gente sente dor, as emoções, elas não têm língua, não têm paz, não tem limite. Aí quem garante, a religião, quem me garante que o que eu falo sobre religião, o Deus que eu venero é o certo? Ou, numa outra perspectiva, quem disse que ele não é exatamente o mesmo Deus que os muçulmanos reverenciam com outro nome? E que os gregos reverenciavam na antiguidade com outros nomes? A gente só vai saber isso quando morrer. Como eu não conheço ninguém que tenha voltado dos mortos, é difícil eu perguntar para alguém. A gente vai na especulação. Ou, de repente, os ateus aqui estão certos e a gente morre e não tem nada depois. A gente morre e acabou. E tudo isso de Deus, essas guerras por religião que a gente está vivendo aí, é um grande desperdício de tempo. Vai saber, né? Eu não posso dizer nem que sim, nem que não. Mas a gente se pergunta para saber se vale a pena tudo que a gente está vivendo. E eu trago uma frase, eu já trouxe essa frase antes. Aristóteles: o homem é um ser eminentemente social que precisa viver em sociedade e se relacionar com seus semelhantes. Isso tem a ver com exatamente isso que eu estou falando. Tá? Porque quem são os seus semelhantes? E aí aqui a gente já falou sobre isso e a gente vai continuar falando sobre isso, porque o direito é essencialmente isso, né? Aristóteles citou, e a pura verdade, o homem é um ser social. O homem, ele não é feito para ficar em isolamento. E a pandemia provou isso. Tá? É incrível como a pandemia serviu para provar isso. Quem viveu sozinho, quem ficou sozinho na pandemia, entrou em surto psicótico. As pessoas que moravam sozinhas entraram. Tem uma meia dúzia? Pode ter. O cara pode até ter gostado de ter ficado, ter um tempo, não poder sair, não ter que responder e tal. Mas a ausência das pessoas foi muito ruim. Eu conversei com a minha esposa, a Suelen, algumas vezes sobre isso, e a gente foi a muita sorte, tá, dessa pandemia acontecer agora. Quem tem, vamos colocar, mais de 30 anos, que viveu aí no final dos anos 30, nos anos 80, nos anos 90, por exemplo, hoje meu filho tem 12 anos, meu filho do meio. Quando eu tinha 12 anos, foi em 96, eu tinha TV com Globo, 96, acho que eu tinha extinguido a Manchete, tá? Não tenho nem certeza se tinha extinguido a Manchete, mas se não tinha Globo e Manchete. Não pegava nem SBT em casa, nem SBT nem Band. Eu tinha uma TV só, para a casa inteira, um tubo desse tamanhozinho assim, mais ou menos. E que funcionava quando eu queria. Internet, esquece, não existe. Não se falava internet. Celular, então, celular era a célula, era o estudo das células, o estudo celular. E não passava mais do que isso. A gente tinha livros, mas também não tanto quanto eu gostaria. Eu fico imaginando se tivesse acontecido nessa época a pandemia. O que eu teria feito da minha vida? Eu estava lascado. Eu ia ficar jogando paciência o dia inteiro. Né? Em contrapartida, a gente viveu num momento em que a gente tinha oportunidades ímpares. Foram 2 festas da minha filha mais nova, uma festa do meu filho mais velho, a da minha mãe e a da minha sogra. Foram 5 festas. Da minha filha mais velha também. Foram 6 festas online. Cada um na sua casinha, videochamada do YouTube, coisa e pronto. Tá bom? E ficou nisso. Fora isso, a gente
tem internet, tem várias opções para ficar em casa. Além disso, a gente teve os deliveries da vida, teve as oportunidades de streaming, de vídeo, de uma série de outras questões também, Netflix, YouTube, Globoplay, por aí vai. E aí a gente viu a vida de uma outra forma, mas ainda assim houve falta. Tá? Que levante a primeira máscara quem não sentiu nenhuma falta de ninguém e de conviver com ninguém. Eu senti falta de algumas coisas. Eu senti falta de estar em sala de aula, eu senti falta de algumas pessoas, eu senti falta de visitar alguns amigos e de amigos me visitarem. Todo mundo sente falta. Alguns sentiram mais do que outros, é claro. Eu me dei melhor com isso do que a minha esposa, mas isso não quer dizer que eu não tenha sentido. E isso mostrou pra gente como que a gente precisa dessa convivência social. Só que ao mesmo tempo que a gente precisa dessa convivência social, a gente precisa também estabelecer regras de convívio social. E a pandemia também tem esse lado, né? Ela mostrou que algumas regras de convívio social, elas se perderam ao longo dos últimos anos. A talvez mais importante delas, na minha opinião, é a regra que a gente aprende quando é jovem, quando é criança, que o seu direito, ele acaba quando começa o direito do outro. A gente viu muita gente lutando, porque tem que acabar com o distanciamento social, não pode usar máscara, aí mais recentemente a gente vacina. Esses dias eu vi um cara bradando, esgualejando no Instagram, falando, não pode me obrigar a tomar vacina, o corpo é meu, as minhas regras. O corpo é seu, as suas regras, se você viver numa bolha, querido. Mas se você pega a Covid, você transmite para pelo menos 4 pessoas. Se não for as variantes novas, a Delta e a Gama, que podem chegar a 12 pessoas. Então, assim, dane-se se você pegou Covid. Não estou nem aí com você. Eu estou aí com as pessoas que você, por besteira, por ilógica, por ridicularidade, por burrice mesmo, você não quis proteger. A máscara, ela não serve para proteger você dos outros. Ela serve para proteger os outros de você. A máscara, ela não é pensada, tá? A gente viu vários testes sobre isso, ela não é pensada para impedir que o vírus entre. Porque esse trabalho não é tão feito. Ela é muito para impedir que o vírus saia, que os perdigotos saiam através da máscara e cheguem no próximo. Então, usar a máscara é muito mais um respeito ao outro do que uma defesa de si mesmo. Mas quantas pessoas a gente não viu pela rua que se recusaram a usar máscara, bateram em outras, agrediram outras pessoas para poder manter este direito de não usar a máscara, pessoas que usam a máscara de forma errada, que falam um monte de coisa. Mas é ruim, é difícil. Sim, é difícil. Minha esposa está lá com a garganta tudo estourada, porque ela voltou para a sala de aula, o governador obrigou ela a voltar, ela está dando aula de máscara. E é ruim falar de máscara. Realmente, você dar aula de máscara é muito mais difícil que dar aula sem a máscara. Sua voz não projeta tanto. É melhor você dar aula de máscara ou você correr o risco de infectar todo mundo? Só para a gente entender isso aí, por exemplo, tem um cara nos Estados Unidos que é líder do movimento anti-máscara, Freedom Texas Movimento Liberdade, Direito de Liberdade do Texas, uma coisa assim. E ele era contra as máscaras, ele fez movimentos, fez passeatas, manifestações, todos sem máscara, todos exigindo o direito de não usar a máscara. Ele morreu de Covid essa semana, ontem eu acho. Ele morreu de Covid. O cara que contra a máscara morreu de Covid. Não preciso falar mais nada para vocês, para todo mundo entender o quão irônico é isso. Deus que me perdoe, mas eu só posso conseguir pensar assim, bem feito. Tá? Mas será que se estivesse usando máscara ia pegar a Covid? Talvez. Mas ia diminuir a chance.
E com certeza não teria passado para mais ninguém. Tá? Então as pessoas elas precisam entender que as regras de convívio social elas estão fundadas no respeito ao direito do próximo. E a pandemia mostrou muito isso. Não só nas questões específicas, mas as questões mais fora dessa lógica que a gente fala. Por exemplo, logo no começo da pandemia, em março do ano passado, eu fui ao mercado no final, um dia antes de fechar tudo, né? De fechar tudo, a gente vai no mercado fazer uma compra para poder estocar algumas coisas. E aí compramos aquilo que era o necessário para os 15 dias de isolamento que estavam previstos. Ok? A ideia era essa. Seriam 15 dias de quarentena. Então a gente vai lá, compra, de preferência comprar tudo. Compramos, se não tudo, não chega a comprar tudo, mas o suficiente. Não compramos nada em exagero. Vale lembrar que 150 quilos de carne de frango, né? Aqui para casa não é muito, porque a pança aqui. Não, tô brincando. Exageros e brincadeiras à parte, a gente comprou o suficiente. Mas tinha gente carregando caixa de óleo. Caixa. Um cara com caminhonete com 4 ou 5 caixas de óleo. Óleo de soja. Você não usa isso. Cara, que cidade. Você não usa isso em 15 dias. Os caras comprando fardos e fardos de papel higiênico. Que espécie de bunda você tem que precisa de tanto papel higiênico? Não, o que as pessoas queriam era se precaver do apocalipse. E dane-se se vai faltar para os outros. Aqui em Comodoro, uma cidade menor, um pouco, não faltou. Mas, de um modo geral, teve muitos lugares do país onde faltou. Teve cidades onde elas ficaram desabastecidas. Porque teve um grupo de gente que, sem a menor noção, resolveu fazer estoque e dane-se o que os outros estão passando. Gente, aquilo foi um absurdo. Aquela correria, aquela loucura toda. E aí, logo depois você viu, a gente ainda em processo de quarentena, ainda em processo de isolamento social, nós vimos algumas pessoas, alguns empresários, e aqui eu vou fazer uma ressalva bem clara. Quando eu estou falando nesse momento de empresário, não é aquele dono de comércio familiar que trabalha, o dono ou a dona, o cônjuge, filho, todo mundo. Aquele que, se ele não levantar cedo e abrir, não vai para frente. Eu estou falando daquele empresário grande, aquele cara que não tem ideia de quantos funcionários ele tem e de quem são os funcionários dele, que ele não pisa na empresa, porque ele tem um CEO para fazer isso, que tem um diretor, que tem um vice-diretor, que tem um subdiretor, que tem um diretor adjunto e que é um gerente quem vai estar no chão da fábrica. Tem 10 pessoas entre a fábrica, entre a loja, entre o comércio e o dono. É desse cara, porque esse cara, ele está na mansão, com dinheiro, com internet de alta qualidade, com um estoque de papel higiênico dele, com um monte de coisas, e quer que o trabalhador volte. Porque o lucro dele está sendo esvaído, está sendo perdido. Aí esse cara quer, e dane-se porque as outras pessoas, dane-se que os seus funcionários vão sofrer. Agora, o pequeno empresário, o médio empresário, aquele que precisa estar no seu trabalho todo dia, primeiro, ele precisa mais, porque ele vive exatamente daquilo, e ele está se expondo ao mesmo, assim, ele está dizendo, olha, eu preciso que vocês venham e a gente está todo mundo no mesmo barco. Tá? Agora o cara, o dono do Madeiro, o velho da Havan, o dono do Banco Itaú, que todos eles defenderam a volta do trabalho, fim do isolamento social, fim da quarentena, eles não pisam no serviço, eles não estão lá atendendo gente todo dia. Eles estão nas suas mansões, nos seus iates, nas suas locais paradisíacos, e dane-se o povo, dane-se o funcionário, até porque com 15 milhões de desempregados, se morrer meia dúzia, tem quem substitua.
Tá? E aí a gente não viu muito essa regra básica de convívio social, de que o direito de um termina onde começa o direito do outro. E essas regras de convívio social, elas são a essência do direito. Essas regras de sociabilização, eles são o que vão dar origem ao direito, vão ser o que dá origem à estrutura social. E aí a gente vai estudar, a gente já falou, mas a gente vai estudar de novo, sobre as fontes do direito, e vocês vão entender que uma das fontes do direito, uma das principais fontes do direito, são justamente os costumes. E aí essas regras de convívio social, elas vão fazer parte do direito de forma direta, através dos costumes, e de forma indireta, através da estrutura legal. E é interessante a gente pensar que lá na década de 80, eu acho, Paulo Freire disse, né, que se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Pode parecer meio piegas, meio batida, mas é a maior verdade da história do Brasil. Se não for a maior verdade, é uma das. Estudos já de psiquiatras, de psicólogos renomados, né, estudos universitários já, não notaram a palavra, mas eles já identificaram que boa parte daquilo que a gente entende como privilégios, como vantagens, como coisas, elas são questionadas pela sociedade, mas não ao ponto da sociedade cobrar dos seus deputados, dos seus representantes, o fim disso. E por quê? Porque o sonho da pessoa é chegar nesse patamar. O anseio da pessoa é alçar aquele voo. Então, ninguém luta, por exemplo, não é... A gente critica, a gente fala e tal, mas ninguém trabalha dioturnamente para que o salário de um... vamos colocar aqui, de um juiz, o salário inicial de um juiz, no primeiro dia que ele entra na magistratura com graduação, ele é equivalente em um mês, em 2 meses, a 1 ano de serviço da minha esposa concursada efetiva com 10 anos de carreira no magistério. O salário do juiz no primeiro dia que ele começa a trabalhar com graduação, ele representa mais ou menos 25%, 33% mais do que o meu salário de analista judiciário no final de carreira, depois de 33 anos de serviço com doutorado. O meu salário, o teto do meu salário hoje corresponde a 3/4 do salário de um juiz no primeiro dia. Ele botou o pé na magistratura com graduação. Então, essa discrepância, e não é a única, claro, mas essa discrepância, o salário de um juiz corresponde hoje a aproximadamente 20 salários mínimos. Ou seja, um cara que ganha um salário mínimo tem que trabalhar mais de 1 ano e meio para ganhar o que um juiz ganha em 1 mês. E aí a gente discute muito, fala muito, mas há uma pouca luta para ver essa distância diminuir. Eu não estou necessariamente falando em reduzir o salário do juiz, mas de aumentar o salário mínimo, para que eles estejam mais próximos, para que seja mais justo. Porque eu não considero como justo que um juiz que represente 20 salários mínimos, 20 assalariados. Não acho justo. Ele tem que ganhar um pouco mais do que a média, claro, porque o serviço dele é de muita responsabilidade, mas 20? Tá? Eu falei isso com o meu filho esses dias, eu estava ensinando isso para ele. Estava me perguntando, qual que é a profissão mais importante que tem? Eu falei, qual que você acha que é? Não sei, médico. Uhum. E uma profissão que não é importante? Não sei, de faxineiro? Eu falei, beleza. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Se o hospital estiver sujo, nojento, sangue espalhado para tudo quanto é coisa, canto, o médico consegue trabalhar? Se não tiver a pessoa para limpar o hospital, é possível trabalhar? Sem risco, sem problema? Ele, verdade, né?
Então, o faxineiro é mais importante. Se você chegar com um braço quebrado no hospital, você vai entregar o teu braço para o faxineiro consertar? Não tem mais ou menos importante. Cada um tem a sua relevância, cada um tem a sua necessidade. Tá? Cada um dentro da sua estrutura. Tá? A gente vê muito essa discrepância. Por exemplo, eu não teria condições de dar aula numa sala imunda, suja, enlameada. Mas, se eu pegar a faxineira da faculdade e colocar ela para dar aula de direito, bom, de repente ela dá conta. Mas não é muito a praia dela. Da mesma forma como eu dou conta de limpar o chão de uma sala. Mas isso vai me ocupar um tempo que eu vou perder, que eu não vou poder dedicar à preparação de aula. Dá para fazer? Dá, mas aí atrapalha o resto. Então, a gente precisa entender a sociedade como um coletivo de pessoas que tem uma responsabilidade, uma obrigação e um entendimento social que ele é faltou a palavra agora, mas ele é quase simbiótico, né? Ele está entrelaçado. A sociedade ela não pode deixar de lado uma categoria, um grupo, ou algumas pessoas por conta disso. Acho que eu já até falei para vocês do Guia do Mochileiro das Galáxias. É uma série de livros muito legal. E aí, no terceiro, eu acho, volume, segundo ou no terceiro, não lembro agora, um dos personagens principais, o Arthur Dent e o Ford Prefect, pegam uma carona com uma nave espacial. Legal, até aí normal, né? E aí, essa nave espacial, ela tá cheia de pessoas em estado de hibernação, estão dormindo, porque elas estão vindo de um planeta que aconteceu alguma coisa lá, todo mundo, ninguém sabe muito bem, e aí eles descobrem, tocam que é o seguinte, eles consideravam que existia um terço da população muito inútil, que são pessoas que estão, digamos assim, no meio da cadeia alimentar da estrutura de trabalho. Operadores de telemarketing, limpadores de telefone, na época tinha, empacotadores, pessoas que, em tese, seriam desnecessárias, seriam inúteis para a população. E eles tiveram uma saída, né, que foi considerada elegante pela massa pensante da população. Eles simplesmente botaram todo mundo numa nave espacial e mandaram para o planeta. E se sobrevivesse, ótimo, senão, azar. E aí tinha, assim, de todo jeito. Tinha pessoal fit, instrutor de ginástica, tinham os soldados do meio ali da cadeia, que não eram os soldados de patente mais baixa que fazem o serviço. Basicamente que, assim, você tinha o alto nível, né, os intelectuais, os pensadores, os cientistas, e aquela galera mais os construtores, os pedreiros, o pessoal que faz as coisas. Todo esse entremeio aqui, eles botaram na nave espacial e mandaram embora. Curiosamente, eles vieram parar na Terra, tá? Segundo Arthur Dent e Ford Prefect, nós somos descendentes dessa galera. Mas é interessante notar que a população inteira do planeta foi extinta alguns dias depois por um vírus contraído por um telefone sujo. É interessante a metáfora que ele faz, né? Quer dizer, era tão desnecessário e inútil assim, sem ele, todo mundo morreu. Então a gente precisa parar de tentar colocar como é que eu falo, uma estrutura, uma hierarquia ou uma gradação entre os indivíduos sociais. Todos eles têm um motivo, uma razão, têm uma circunstância para estarem ali. E isso é a essência do direito, isso é a essência da sociedade. Então, quando a gente avalia o direito, é um estudo histórico,
filosófico, sociológico, antropológico e literalista dessas regras de convivência estipuladas por grupos sociais. E aí a gente vai em todas essas pautas de análise. Por exemplo, a gente analisa o Brasil em termos de conjunto social, é uma das etnografias mais heterogêneas que existem no mundo. A gente tem pessoas muito diferentes, né? Em cultura, em pensamento, em ideologias, em conceitos. Óbvio que as experiências de cada um marcam essas mudanças, mas eles são muito diferentes. Por que isso? Aí a gente vai na análise histórica. Segundo Laurentino Gomes, o Brasil, se não tivesse uma força muito unificada em torno de Dom Pedro I, quando veio a independência, teria se desmanchado, desmantelado em umas 4 a 6 republiquetas, que por si só não teriam uma grande representatividade do ponto de vista político, social e econômico no mundo. E eu já falei que se for para partir o Brasil em várias republiquetas agora, eu quero pedir asilo no Nordeste. Se for para separar, eu quero ir para o Nordeste. E aí, mas então o que aconteceu? Por que houve essa unificação? Isso aí foi Dom Pedro I e depois Dom Pedro II que forçaram isso com base num conceito da colonização. Né? Nós somos colonizados por Portugal, e essa colonização portuguesa é que nos uniu, assim como a força. A gente não vai aqui abrir caminho para uma interpretação errônea. Os dois Dom Pedro, os dois imperadores usaram da diplomacia, de visitas, de negociações, de conchavos políticos, mas também de força militar para reprimir eventuais movimentos separatistas que houveram. Normalmente, quando a gente pensa em movimentos separatistas, a gente pensa em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, mas não foi o único. Foi talvez só o mais bem marketado, o que mais ganhou a mídia, mas a gente vê muitos desses para lá e para cá. Né? A gente vê no Nordeste, a gente vê no Rio de Janeiro, a gente vê na Bahia. Houveram várias, no Pará também, várias revoluções, tentativas de independência. E algumas revoluções acabaram virando em nada, outras foram mais duramente criticadas. Então, quando a gente faz essa análise, a gente entende justamente que a sociedade brasileira ela é construída de uma sociedade multiétnica, multifacetada, com um perfil histórico, um perfil sociológico bastante múltiplo. Então é difícil a gente apontar, dizer qual é a natureza historiográfica, qual é a natureza antropológica do brasileiro. A natureza antropológica, a natureza social do brasileiro é essa miscigenação que faz com que tenha índio com cabelo liso, com cabelo crespo, né? Tenha loura com cabelo enrolado, tenha negra de olho verde, e essa miscigenação que a gente vai construindo ao longo das nossas sociedades. Tá? E aí o direito é justamente essa estruturação disso, essa forma como se organiza a sociedade, se organiza a estrutura. E aí, dentro desse conceito de direito, historiograficamente falando, a gente já falou sobre isso, mas ele se organiza, o direito se organiza como várias representações. Né? Primeiro que a gente falou e está falando, e que está mais para frente nos slides, mas a gente é justamente o direito como sociedade, essa representação social. Mas o direito, o segundo passo dele é a estatização.
é necessário que haja uma organização, que haja uma estrutura política que vá controlar. Não existe muito como a gente não ter um Estado de Direito sem ter alguém ou alguma instituição, alguma coisa que dê essa estrutura, que dê essa força, que obrigue as pessoas a cumprirem as normas e puna os que não fazem esse cumprimento, não fazem esse controle, que uniformize, que estabeleça uma metodologia de trabalho. E aí a gente entra em vários sentidos, né? Primeiro, o estado do mais forte, que é o estado de força, que é um estado que se origina ainda na pré-história, ainda antes do ser humano se entender como ser social como um todo, entender as relações sociais, e que volta e meia ressurge, como a gente está vendo no Afeganistão, como a gente vê na Coreia do Norte, como a gente vê os Estados Unidos fazendo com muitos países, né, impondo as vontades pela força, como a gente viu na ditadura militar, em todas as ditaduras do mundo afora por aí. É um estado do mais forte, um estado de força. Aí nós tivemos o estado exercido pelo poder divino, que surge também na história pré-cristã, né, surge com os reis, principalmente no Egito, e retorna na Idade Média, com os estados baseados na unção dos reis pelo poder divino, né, pelas dinastias e por tudo mais. E a gente vai ver aí várias representações, livros, filmes, séries. E aí a gente chega nos tempos gregos e surge a democracia grega. A gente já falou da democracia grega, mas não custa nada dar uma repisada. A democracia é o governo do povo, para o povo. Surge não. Já houve outras circunstâncias, houve outros relatos de um governo no qual a voz do povo tinha valor. Mas enquanto organização, enquanto escrita, enquanto registro, a Grécia passa a ser o berço da democracia. Nesse conceito de berço de democracia, nessa condição de berço da democracia, a Grécia estipula que deixa só eu responder o coordenador de curso aqui rapidinho. Já volto, pessoal. Normalmente,
eu não paro minhas aulas para responder WhatsApp ou celular. Mas quando é o chefe, a gente faz uma exceção, né? Certas coisas a gente tem que parar. Assim, desculpa, pessoal. Então vem a democracia grega, estabelece... Só que a democracia grega ela tem as suas restrições, né? A gente já falou sobre isso. Ela é patriarcal, né? Só os homens podem participar, os homens adultos, possuidores de terra e livres. Não, homens escravos ou escravizados não têm participação dentro da política ateniense, a política grega. Além disso, a democracia grega ela é baseada em cidades-estados. Então, cada cidade tem a sua própria autonomia e ela se torna quase um estado nacional. Isso faz com que seja mais fácil de gerir. Você não tem que ir fora de lugar nenhum. E com a queda do Império Grego, né, da civilização grega, o surgimento e evolução do Império Romano, a gente tem a positivação inicial, né, um conceito de estrutura estatal ampla. Talvez o maior exemplo de um império em expansão, um império conquistador, que ao mesmo tempo que conquista, respeita até um certo limite as colocações locais, mas adequa essa localidade ao conceito de justiça romana. E é o primeiro império que cria um código de leis que serve para todo o império, que é o Corpus Iuris Civilis Romani. E esse código de leis ele vale desde a Bretanha, o sul da Bretanha, até o Oriente Médio, e o norte da África, onde o Império Romano tem controle, tem dominação, passando por praticamente toda a Europa. Então, é o grande país, digamos assim, que vai fazer isso. Mais modernamente, a gente tem os conceitos de democracia mais modernas, que estão baseados na independência americana e na Revolução Francesa. A independência americana, na verdade, é anterior à Revolução Francesa, é importante a gente pontuar. E aí ele vai ser formado com base na vontade dos interesses. A gente tem o surgimento de uma democracia muito forte, que é na Grécia, o surgimento de um Estado positivo e de garantias legais, que é em Roma. Aí vem a Idade Média, né? Vem a queda de Constantinopla, a Idade Média, aquele período meio trevoso lá, volta daquele estado de unção divina, e surge o iluminismo com esses conceitos retomados gregos de democracia, só que aí com base também no povo, naquilo que o povo tem interesse. A democracia americana, por mais que haja algumas questões que a gente precisa discutir de vez em quando, e elas são bem questionáveis, ela se mantém ainda aí estava beirando 250 anos, né? É a mesma Constituição, mesmo conceito, mesmo sistema de princípio de eleição, obviamente, que o sistema eleitoral em si foi evoluindo, mas principiologicamente continua o mesmo, a eleição de alguém que merece estar alçando o povo. Eu fico me perguntando se a regra sobre a reeleição presidencial americana se aplicasse no Brasil, se a gente estaria no estado em que a gente está. Porque eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos, um presidente ele só pode ficar 2 mandatos. Ponto. Ele pode ficar igual o Trump e perdeu, e aí daqui a 4 anos ele pode se eleger de novo, ou como vários outros, Obama, o Clinton, Bush e por aí vai, se elege, se reelege e depois sai. Depois de passados 2 mandatos, nenhum presidente pode se eleger de novo, nunca mais, para sempre. O Obama pode tentar se candidatar hoje, ele não vai. O Clinton não vai. O Bush não vai. O Trump vai porque ele só ficou um mandato. E aí eu me pergunto,
se não houvesse o fantasma de uma nova eleição do Lula em 2018, haveria esse inimigo que foi criado, né? Porque assim, o Haddad podia até ser, mas ninguém apostava muito nele, o negócio era o Lula. Se não houvesse a chance do Lula ser candidato, nós estaríamos na situação que a gente está hoje, e muita gente votou no Bolsonaro para não votar no Lula, ou no Haddad, que era o oposto. Né? E se o Lula não tivesse... Será que o Lula teria sido preso? Se ele não vai ser candidato, né, é uma situação completamente diferente. Será que o Lula teria sido alvo de toda essa guerra midiática que foi feita? Será que, de repente, a gente não estaria, sei lá, com o Ciro, o Alckmin, o presidente? Eu fico me perguntando realmente sobre isso, tá? E aí também o direito pode ser definido como lei positiva. Aí é a interpretação mais restritiva do direito. O direito como lei. O que é a lei? A lei é a representação escrita ou materializada da vontade do povo. Ela não se aplica na common law, claro. Ela tem uma extensão limitada na common law, não existe, até existe alguns regulamentos, mas não são a base, mas existem aí outros costumes e precedentes. Mas dentro do direito positivo, da norma positivada, como é no Brasil, a lei, ela deriva da vontade humana, materializada através do legislativo, que tem esse nome por legislar. Tá? Então, conforme Norberto Bobbio, a lei ou a norma é uma convenção, ou se quisermos, uma proposição evidente, que é posta no vórtice do sistema para que ela possa conduzir todas as demais normas. Então, a lei, ela é essa materialização. É a partir dela que você vai abstrair. E ela materializa com aplicação prática, mas trazendo em abstrato, né, para ser aplicada em casos concretos. Então, por exemplo, a lei fala, matar alguém, pena 6 a 20 anos. Ótimo. Mas isso é abstrato. Então, se o cara matou, todo mundo que matou alguém vai... Não, tem condições. Ele pode ser homicídio privilegiado, homicídio culposo, homicídio qualificado, legítima defesa, uma série de condições aí. Mas havendo... a base é matar alguém. Tá? Como é que a gente se organiza? Como é que a gente se... como é que fala? Como é que a gente se estrutura? Vou matar alguém. Que pode ou não acontecer. Tá? E essa lei positivada, ela dá ao Estado, esse Estado de Direito, a autoridade sobre o cidadão. E como eu disse, a lei ela é criada com base no poder legislativo, em regra, pode haver algumas quebras, a gente estudou isso, né, algumas funções atípicas, mas em regra, aquilo que vale para todos, as normas que valem para todos, são emanadas de autoridades cujo poder deriva da votação. Né? E aí a gente vai ter a intervenção do Estado, através do poder de polícia, para a defesa do interesse coletivo sobre o interesse individual. E aí a gente volta. Qual é o limite da intervenção estatal antes que se transforme em ditadura? Até onde eu posso dizer que é uma intervenção estatal? Até onde eu posso dizer que aquilo é o Estado atuando com o poder de polícia? E a partir de onde isso já passa a ser ditadura? Em que momento eu falo isso? Então, quando o Estado ele agride o cidadão, ele viola o cidadão, ele faz com que o cidadão sofra desnecessariamente, isso é ditadura. Quando eu imponho a minha vontade, eu, enquanto Estado, imponho a minha vontade, independentemente da vontade do povo, isso é ditadura. E aí a gente tem que tomar muito cuidado e se precaver contra esse tipo de coisa. Tá?
Então, quando um presidente fala em meu exército, aí eu fico muito preocupado. Aí aqui é só uma definiçãozinha do estudo do direito, né? Que o direito é, antes de mais nada, um organismo vivo, tão variado e múltiplo quanto a própria sociedade que lhe dá origem. Então, o direito é basicamente isso, é o estudo da sociedade, é a essência da sociedade, é o espelho da sociedade. Tá bom, pessoal? Eu acho que por hoje encerramos. Nós retornamos dia 13 de setembro, tá? Lembrando que dia 6 nós não temos encontro síncrono, só material. E aí a gente se reencontra dia 13. Nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, a não ser que a gente mude. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. E até logo. Obrigada, boa noite, tchau, tchau. Até mais, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor.